oitavo ano! Sejam bem-vindos a essa aula de sustentabilidade da nossa escola, a Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje a gente vai dar continuidade, e encerrar esse assunto tão importante que a gente vem vendo, nessas últimas aulas, que é consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade. Pois é, e quem está aqui para me ajudar a passar esse conhecimento aí para todos vocês é Lais, a nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Lais, à nossa aula de hoje. E também eu conto com a presença ilustre, da nossa querida professora Vanessa. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, professora Carol, meu povo do oitavo ano. Estamos chegando aqui para mais uma aula de sustentabilidade e com um tema super importante, que a gente vem trabalhando aqui algumas aulas e hoje a gente vai conversar mais um pouco para que a gente possa, de fato, refletir, saber a importância de trabalhar esses temas, e ainda mais nesse mês que a gente está aí, falando sobre a consciência negra, que é uma data tão importante aí, uma data de reflexão, uma data de luta e de resistência, de um povo que na história aqui do Brasil já foi muito massacrado e a gente precisa, trazer à luz, trazer reflexão para que possamos, mudar essa realidade, possamos combater racismo, possamos combater preconceitos, que não cabe mais, professora Carol? É verdade, prof. E aí, a professora Vanessa já veio iluminada hoje, Então, vamos lá falar nessa luta e nessa resistência que a professora Vanessa acabou de falar pra gente. A gente já traz aqui Nelson Mandela, Então, vamos dar uma lida nessa frase aqui dita por Nelson Mandela, que a gente vai fazer uma reflexãozinha, Então, vamos lá. Nelson Mandela, gente, foi o presidente da África do Sul entre 94 e 99, considerado um líder importantíssimo aí da África, tá certo? Então, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 93. Então, Nelson Mandela foi uma figura ilustre, assim, para os africanos, tá certo? E, apesar de já ter falecido, ele é eterno, Nelson Mandela será eterno na história africana, tá certo? Então, vamos lá ler essa frase. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Que frase, hein? Pois é, gente, apesar de parecer óbvio, essa situação aí que ele colocou, mas é uma frase importantíssima, para que a gente perceba que é verdade, a gente nasce neutro, Ninguém nasce sabendo nada, ninguém nasce com preconceitos arraigados dentro de si, Essas coisas a gente sabe que são passadas por herança, familiar, do ambiente onde foi criado, onde vive, Então, por que que ao invés da gente aprender a odiar as pessoas por sua cor de pele, pela sua origem, pela sua religião ou por outras coisas, por que a gente não aprende a amar o próximo, Exatamente, E a gente destaca aí essa figura do Mandela, que foi uma figura muito importante que lutou contra o apartheid, Que era esse regime, um sistema que ocorreu na África, onde se separavam, negros de brancos de uma forma que utilizava muito da repressão com os negros, E ele dedicou a vida dele para buscar uma igualdade racial, A gente já conversou isso em aulas anteriores, Falou inclusive aqui da realidade do Brasil sobre esse mito, essa mitologia da democracia racial. E a gente sabe que é um mito, que não existe uma democracia racial, a gente sabe que existe um racismo estrutural, As instituições estão aí impregnadas ainda, de racismo. E a gente falou também a importância da gente trazer políticas, afirmativas, ações afirmativas para que possam incluir essa comunidade, essa população que por muito tempo ficou excluída, da sociedade. Desde lá, a abolição da escravatura, que esses negros não foram, incluídos na sociedade, incluídos em direitos. Então, por isso que é importante a gente frisar, essa importância de conversar, de a gente trazer, esse tema em debate, para que a gente possa
chegar numa sociedade, né, chegar num mundo onde a gente possa ter uma igualdade racial, né? Que se foi construído esse processo aí, né, de que a gente vive num país, a gente trazendo para a realidade, né, contextualizando aqui no nosso Brasil, que a gente vive numa miscigenação, né, que todo mundo é igual, mas na realidade não é. Né? A gente vê aí a juventude negra sendo morta, a gente vê aí pouca representatividade de negros em lugares de liderança, né? Na política. A gente avançou, né, professora Carol? Tiveram vários avanços aí, e devido aos movimentos sociais, né, ao movimento negro, né? Mas a gente ainda precisa caminhar muito mais, né? A gente precisa ainda de políticas públicas, a gente precisa que o poder público, né, esteja mais sensível a essas situações. A gente viu aí o avanço com as cotas, né, nas universidades, não só para negros como para indígenas. Isso é muito importante, né, gente? Porque a gente começa a incluir, ver essas pessoas tendo acesso a uma universidade pública, a um ensino, né, superior, que é direito de todos. Né? Essa população não pode ficar excluída. Só assim a gente vai conseguir, né, ter uma igualdade aí racial, a gente pode falar de fato em uma democracia racial. Mas enquanto a gente não conseguir avançar nesses aspectos, a gente de fato vai estar aí, né, nesse déficit e não vai viver de fato uma democracia racial. A gente tem nossas heranças culturais aí de todos esses povos, mas infelizmente muitas vezes essa história, né, da população negra, da população indígena, ela é ocultada, né, ela é excluída dos acessos, né, a direitos básicos que precisam a pessoa para viver dignamente. É inclusive muito estranho, né, serem excluídos, já que são a nossa raiz, né? Isso, exatamente. A raiz da nossa existência. E nosso país foi construído por essas mãos, né? Por mãos negras, como a gente costuma falar. E nossa cultura, nossa identidade brasileira, cultural brasileira, ela está permeada, né? Permeia aí essas manifestações, né, de cultura africana. E isso a gente pode encontrar nas danças, né, na música, né, a gente tem a capoeira, tem o samba, né, a culinária, né, a acarajé, a feijoada, nossa canjica, né, nossa tudo canjica, isso nosso vem, cuscuz. exato, e tudo isso é uma herança cultural do povo negro, né, e aí a gente precisa de fato valorizar e saber a riqueza, a diversidade que esse povo nos proporciona, né? E cada vez mais dá espaço. A gente sabe, por exemplo, a história do samba, da capoeira, começou como uma forma de resistência, né? E aos poucos foi ganhando espaço na sociedade, mas por muito tempo foi reprimido, né? Essas manifestações. Hoje a gente usa como o maior símbolo, né, do nosso Brasil. Se fala de Brasil, né, para um estrangeiro, vem logo já samba. fala logo samba, né? Exatamente, mas por muito tempo, né, foi reprimido, né? Muitas pessoas foram presas, perseguidas, porque não podiam se manifestar, né, com aquele ritmo, com aquela manifestação toda. Inclusive, que é o samba. As letras escritas, né, para o samba eram letras também de resistência, né, inicial, assim. Então era como se fosse assim, vamos abafar aqui essa revolução que estão querendo causar, né, através da música e tudo mais, né? Exatamente. E aos poucos que foram ganhando espaço na sociedade, né? E aí, a passos curtos mesmo, né, professora? Mas, gente, falando nessa questão de igualdade, né, democracia, políticas públicas e tudo mais, a gente tem a nossa Constituição Federal, né? Então, na nossa Constituição, olha só, joga aí na tela, por favor, Juninho. Obrigada. Então, um trecho do artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, apesar disso estar na nossa Constituição Federal de 88, né? A gente sabe, como a professora Vanessa aqui já falou para a gente, já destrinchou sobre esse assunto, né? Que a realidade do nosso cotidiano, ela nos diz outra coisa, né? Muitas pessoas ainda vivem como se estivessem
num lugar distante, né, do que a gente vive, tá? E também como se a gente não tivesse uma raiz fincada ali na raça negra, nos indígenas, tá certo? Então a gente tem que abrir a mente para isso, né, gente? Não podemos pensar dessa forma, né? A lei já diz, só falta a gente aplicar. É o que se espera, né, de uma lei, que ela seja aplicada. E aí a sociedade, ela tem um papel fundamental nisso, porque só vai ser aplicado se cada um de nós, né, nos movimentarmos para que isso aconteça, para que todos realmente sejam iguais, sem distinção de natureza alguma, tá certo? Então, vamos dar uma lidinha aí, ó. Racismo ambiental no Brasil. O racismo ambiental no Brasil é reconhecer que a constituição dos poderes públicos, econômicos e culturais dominantes está historicamente ligada a um passado colonial em que os indivíduos brancos foram considerados e tratados como superiores. Então, o racismo que a gente enxerga hoje, né, o racismo ambiental, a gente tem hoje por quê? Por causa de uma herança que veio de colonização, né? E isso já tem quantos anos, pessoal, que fomos colonizados, né? Algumas centenas de anos, mas que você vê que o processo para a mudança, ele é lento. E que se não tiver grupos que lutem, né, por causas, seja ela qual for, né, independente do racismo, também existem outras causas, mas especificamente sobre esse assunto, se não houver esses grupos que lutem por essas causas, quem vai lutar, né? Então, e é pode falar, professora. importante que a gente vê, né, que já existe uma lei que coloca, né, como importante e obrigatório se estudar a história da África, né, nas escolas. E isso é muito importante, porque fala também da nossa cultura, do nosso país, e a gente precisa fazer, né, essa reflexão mesmo e trazer esse olhar mais sensível para essa temática. Né? E é importante que a gente inclua isso na educação, porque a gente só vai realmente ter consciência, né? A gente só vai começar a se ligar, como diz a história, quando a gente tem conhecimento, né? Quando a gente conhece, quando a gente tem acesso à educação. Então é importante, não pode deixar esquecido isso, não pode ocultar, a gente descolonizar o nosso pensamento, né? Porque muitas vezes a história oficial, o que se é contado, é uma história de brancos, de privilégio, né? Eurocêntrica, né? Voltada para uma visão europeia, mas a gente esquece, né, de contar essas raízes e quem de fato construiu, né, o nosso país, por exemplo. Então, é nesse passo a passo que a gente começa a descolonizar, né, o nosso pensamento, descolonizar, né, todo o processo dessa história oficial que é contada, né? Antigamente mesmo se colocava como o Brasil tivesse sido descoberto num período que os colonizadores portugueses chegaram aqui, né? Mas já existiam povos originários, nativos aqui, né? E eles não podem ser esquecidos. Então é muito importante que a gente comece, né, esse passo a passo para tirar mesmo essa visão, né, colonizadora, descolonizar, trazer as nossas raízes, trazer essa população tão importante para a nossa cultura, dar evidência, dar espaço, representatividade, incluí-los para que a gente possa avançar, né, e a gente possa trazer um pouco, melhor dizendo, né, justiça social de fato, né? E isso é um dos pilares da sustentabilidade, porque a sustentabilidade, né, a gente está trazendo muitos resgates, recortes históricos, mas a sustentabilidade, ela é vamos dizer assim, um componente curricular, uma disciplina que ela se comunica, né, dialoga com várias outras, né? A gente tem um âmbito social, né, que a gente trabalha na sustentabilidade e a gente não pode esquecer, desassociar isso. A gente tem o patamar lá, né, do meio ambiente, a preservação dos nossos recursos naturais, e a gente também tem que olhar para o nosso desenvolvimento econômico. Então, não pense aqui que a gente fazendo, né, esse recorte histórico, esse resgate cultural, a gente não está, né, trabalhando a sustentabilidade. A gente está sim, porque quando a gente está falando de igualdade,
de justiça Exatamente. social, a gente está falando também de sustentabilidade. Até porque como a sustentabilidade abrange essa parte social e econômica e abrange de uma forma que ela quer incluir todas as pessoas, para que todos tenham acesso, né, a aqueles produtos, né, que seja aquele estilo de vida, aquele tipo de vida, que todos tenham qualidade, né? Então, se abrange todos, é importante que a gente enxergue que isso está dentro da sustentabilidade, sim, como a professora Vanessa disse, que é uma disciplina, né, que dialoga com todas as outras, né? Não, acho que não tem nenhuma que não consiga dialogar com sustentabilidade, porque ela abrange todos esses aspectos, né? Sociais, ambientais, né? E econômicos, tá certo? Então, quais são os povos que mais sofreram, né? Que sofrem racismo ambiental? Sofreram não, que sofrem ainda, né? As principais vítimas do racismo ambiental são a população pobre e negra, né? Porque aí a gente também está incluindo não só a questão de raça, mas também a parte social, né? Econômica, os pobres e negros, tá certo? Também os quilombolas, tá? E os indígenas, né? Todos esses que já foram citados aqui algumas vezes, né, por nós. E os povos menos favorecidos socioeconomicamente estão sobrecarregados dos danos ambientais impostos em seus respectivos territórios. A gente já falou, inclusive, bastante sobre essa questão, né, professora? Porque a gente está vendo aí um aglomerado, né, de casas no morro, né, porque são pessoas que vão viver nas periferias, né, e como o crescimento populacional às vezes é muito intenso, essas populações aí, elas vivem distante às vezes de um recurso d'água, né, de um curso d'água, tá certo? E também de saneamento básico, que a gente sabe que inclui não somente água, como esgoto, coleta de lixo, drenagem urbana. Então, tudo isso aí favorece a essa questão ambiental mal resolvida, né? Exato, é a falta também de acesso de política de habitação, né? Que esses povos também não tiveram. Quando eles não foram incluídos em direitos, eles acabam ficando à margem da sociedade, né? Então, ali, essa imagem, por exemplo, é uma representação, né, de morros, da questão da favelização, que a gente vê que encontram mais as pessoas pretas nesses lugares. E foi justamente por todo esse processo histórico que a gente vem trabalhando aqui, né? Então, e aí eles acabam sofrendo mais, né? Ficam à margem da sociedade, falta de política, né? Com dificuldade com a questão de moradia, de saneamento básico, né? Também acesso, né, à saúde, à educação de qualidade, enfim. E aí a gente também questiona, né? Será que essas pessoas, elas estão incluídas no direito à cidade, que é um direito também nosso de ser humano, né? Será que a nossa cidade está incluindo, né, essa população? Ou a cidade, ela está, como é que eu posso dizer assim, está beneficiando, né, uma parcela só da população. Então, tudo isso importante a reflexão, né, porque esses povos, eles não podem ficar sem acesso, porque são seres humanos e para viver dignamente, para viver de uma forma bem, né, saudável, precisa ter acesso a esses direitos que são tão básicos, né, elementares, para uma sociedade ficar bem, né, saudável, harmoniosa, né, com qualidade, justa, certo? Então, tudo isso é importante trazer para que a gente possa conversar. E é por isso que a gente precisa dessa atuação, né, muito forte da sociedade também, principalmente, né, para que a gente construa uma sociedade antirracista, né, inclusive nessa questão ambiental, da justiça social, né, que está tudo interligado, não tem como separar uma coisa da outra, tá certo? Então, é importante que haja, né, esses movimentos antirracistas no Brasil, né, vem quebrando aí o preconceito construído desde 1500. Ou seja, gente, não é fácil trabalhar contra um pensamento que vem vindo, né, sendo concretizado na sociedade e trabalhar para se quebrar esses
pensamentos, né? E essas ações, porque muitas vezes o que a gente pensa, a gente coloca em ações na sociedade, não é isso? No nosso cotidiano, a gente está praticando, né? Ações o tempo inteiro. Então, se você tem essa postura racista, você vai praticar isso no seu dia a dia. E é isso aqui que a gente está falando, né? A gente tem que começar a enxergar a importância desses povos, que eles são a nossa origem, né? E o porquê da gente não manter isso de pé, né? A gente precisa realmente ultrapassar essa barreira, né? Pode falar, esses impactos ambientais, né? De todo esse cenário que a gente vive, né? De crise ambiental, eles sobrecaem, né? Sobretudo a esses grupos sociais que são mais vulneráveis, claro, né? E aí, falando da questão aí do negro, do indígena, se a gente for ver a questão das mudanças climáticas também, né? Quem mais sofre são esses grupos, né? Que estão aí mais vulneráveis a essas situações aí de crise ambiental que a gente vive, né? Uhum. E a gente pode observar aqui, né, professora Vanessa? Pois é, esse... Desde 1500, né, professora? Desde que a gente foi colonizada, que a gente começou a ver, né, movimentos como quilombo, por exemplo, né, na época da história, na época da colonização, né, os próprios negros já começaram com esse movimento todo, né? A senhora quer falar alguma coisa, prof, sobre isso? Pois é, né? E a gente precisa trazer a importância, né, desses movimentos todos, esses eventos aí que ocorreram ao longo da história, né? Importante para os avanços, né? E a população, esses movimentos de os quilombos, a consciência negra. No dia 20 de novembro, no entanto, não pode ser apenas um dia, né? Essa consciência negra, ela precisa ser diária, cotidiana. O antirracismo, ele tem que ser diariamente combatido, né? É uma coisa que não cabe mais. A gente precisa combater. E a gente sempre fala aqui da questão da liberdade de expressão, né? Que é importante, mas a gente também, quando tem liberdade de se expressar, a gente tem que ter responsabilidade. Então, toda vez que a gente vê, né, alguém com práticas, né, verbalizando, se expressando de uma forma preconceituosa, isso a gente não pode mais admitir, passar, né, não pode deixar passar, né? A gente precisa de fato combater. Para a gente viver numa democracia de fato, a gente precisa combater esse tipo de prática que não cabe mais. E por causa desse tipo de prática, né, racista, né, e pelo sofrimento que os negros passam, né, no mundo inteiro, o movimento mais recente, eu acredito, seja esse dos Vidas Negras Importam, né, professora? Exatamente. Que é super disseminado pelo mundo todo. Coisa boa, né? Porque isso quer dizer que muitas pessoas se importam, sim, com as vidas negras, né? Não só os negros, ainda bem, mas muitas pessoas, né, de outras raças apoiam isso. Então, isso é importante, tá? Esse movimento todo faz com que a gente se sinta vivo e sinta também que tem jeito, né? As coisas podem, sim, mudar, tá? Então, é importante que isso aconteça. Então, uma luta por reconhecimento e respeito. Não é uma luta de guerras, de armas e tudo mais. É para ser reconhecido e para ser respeitado, porque todos nós merecemos, enquanto seres humanos, termos o reconhecimento e sermos respeitados por isso, tá certo? Então, é uma coisa básica, né, gente? Respeito ao próximo é básico, né? Independente da raça, da religião, enfim, tá? Então, combate ao preconceito e a inclusão social, né? Porque isso também envolve a inclusão social, né? Hoje a gente já percebe, né, discurso
em todos os lados, né, em todas as atividades, a gente já vê que todo mundo está pensando nessa questão de inclusão, inclusive com relação à raça, né, gente? É importante que isso ocorra, tá? Os desafios dos direitos humanos no Brasil, né? Quais são? Representatividade, vida, segurança e saúde, acesso a recursos, educação e informação. Você vê que todos esses componentes aí que estão sendo exibidos aí como desafios de direitos humanos no Brasil, que na verdade isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A sustentabilidade, ela está aí, né? Abrangendo tudo isso, né? A representatividade, a vida, a segurança, a saúde das pessoas, acesso para todos, né? A educação e informação. Informação de qualidade, viu, gente? Não é qualquer informação, não, né? Chamando a atenção aqui para as fake news, né? Para que todo mundo se ligue nessa história aí de fake news, tá certo? Sempre vão dar uma olhadinha, conferir se a notícia é isso mesmo, né? Informação é poder, tá certo? Então, tenham informações corretas para passar essas informações para frente de maneira responsável, tá certo? E aí, o futuro dos direitos humanos no Brasil. Estamos chegando no finalzinho da nossa aula, viu, prof? A construção de uma sociedade mais justa, diminuição dessa desigualdade, combate ao preconceito, representação política, porque a luta é por isso tudo, tá? Então, é importante que a gente continue aí acreditando, tá certo? Vamos dar uma lidinha aí. Os direitos de todos são violados quando os direitos de um só são ameaçados. Olha aí, se todo mundo tem o mesmo direito, quando o direito de um é ameaçado, acabou-se, né? Então, como é que é isso? Nossa luta definirá o futuro. E é com essa frase, prof, que a gente vai encerrar nossa aula de hoje. Exatamente, né? Assunto super importante da gente conversar, né? Vamos juntos nesse processo aí, né? De combater o racismo, diga não ao racismo, ao preconceito, discriminação, qualquer que seja, né? A gente precisa combater de fato. Então, ótimo estar aqui com vocês de novo. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. E mais uma vez a gente espera que tenha conseguido passar, né, coisas boas para vocês, né? E encerramos hoje esse assunto, voltamos na próxima aula, tá bom? Beijo, até mais.